A ira de Jesus com os cambistas do templo. Este é um dos momentos mais marcantes e intensos da vida pública de Jesus, registrado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Ele ocorre em Jerusalém, no contexto da Páscoa judaica, a mais importante, celebração do povo de Israel. Neste período, milhares de peregrinos se dirigiam ao templo para oferecer sacrifícios e cumprir rituais religiosos. Era uma ocasião sagrada, mas também havia uma estrutura comercializada em torno do culto, que se transformou em um grande mercado religioso. No coração deste episódio está a indignação de Jesus ao ver o pátio externo do templo, espaço originalmente destinado à oração e à inclusão dos gentios, não judeus, na adoração, transformado em um mercado. Cambistas, trocadores de moedas e vendedores de animais para sacrifício ocupavam o espaço, cobrando preços elevados e explorando os fiéis. Diante disso, Jesus reage de forma enérgica. Entra no templo, derruba as mesas dos cambistas, espalha o dinheiro e expulsa os comerciantes, dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de ladrões. Mateus 21:13. Essa atitude de Jesus não foi um impulso irracional ou uma explosão de raiva humana descontrolada, mas uma ação profética e deliberada. Ele está reencenando simbolicamente o juízo divino contra a corrupção espiritual e a distorção do culto verdadeiro. A ação remete aos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias e Isaías, que denunciaram os mesmos problemas. Jesus se posiciona como um reformador do culto, restaurando o propósito sagrado do templo, ser um espaço de encontro com Deus, acessível a todos os povos. É importante destacar que no Evangelho de João, este episódio aparece no início do ministério de Jesus, enquanto nos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele ocorre na última semana de sua vida, pouco antes da crucificação. Essa diferença cronológica tem sido objeto de debates acadêmicos, mas simbolicamente, em ambos os casos, o gesto revela a missão de Jesus: purificar a fé, denunciar a hipocrisia e anunciar um novo tempo de comunhão com Deus que não depende mais de estruturas corrompidas. A ira de Jesus, nesse contexto, não é destrutiva, mas redentora. Ele não busca vingança ou punição pessoal, mas age como defensor da justiça divina. Sua ação desafia não apenas os comerciantes, mas toda a estrutura religiosa que permitia e se beneficiava daquele sistema explorador. Líderes religiosos viam no templo não apenas um local de culto, mas uma fonte de poder e lucro. Jesus confronta essa realidade com autoridade moral e espiritual. A expulsão dos cambistas do templo é também um ponto de inflexão na relação de Jesus com as autoridades religiosas. Sua ação profética e pública contra o comércio no templo não apenas expôs a corrupção presente no culto oficial, como também desafiou diretamente os interesses dos sacerdotes e líderes do sinédrio que lucravam com as práticas ali estabelecidas. É significativo que, logo após este episódio, os evangelhos mencionem que os chefes dos sacerdotes começaram a procurar um meio de matar Jesus. Ele se torna uma ameaça real, não apenas teológica, mas também econômica e política. O gesto de Jesus tem implicações teológicas profundas. Ao purificar o templo, ele não apenas denuncia a comercialização da fé, mas aponta para uma mudança no eixo da adoração. O templo, símbolo da aliança antiga, da centralidade do culto judaico e da presença de Deus entre o povo, está sendo contestado como espaço exclusivo da revelação divina. Com Jesus, o verdadeiro culto se desloca do espaço físico para a pessoa dele próprio. Como diz no Evangelho de João, em resposta aos judeus que pedem um sinal,
destruí este templo e em 3 dias o levantarei, referindo-se ao seu corpo. João 2, 19 e 21. Nesse sentido, Jesus está anunciando que o culto a Deus não será mais mediado por sacrifícios de animais, por moeda de troca ou por uma estrutura sacerdotal corrupta. A partir dele, o acesso a Deus é livre, pessoal e baseado na graça. A ira de Jesus é, assim, expressão do zelo pela pureza da fé e pela dignidade do ser humano na sua relação com o sagrado. É uma ira santa, motivada pelo amor à verdade, à justiça e à presença de Deus entre os homens. Além disso, o episódio revela um contraste entre a aparência da religiosidade e sua essência. Os cambistas e os vendedores estavam dentro do templo, mas suas ações negavam o propósito do culto. A crítica de Jesus ecoa as palavras dos profetas. Deus rejeita sacrifícios e rituais vazios quando não há justiça, misericórdia e integridade. A religiosidade meramente externa, voltada ao lucro ou à manipulação espiritual, é denunciada por Jesus como uma afronta ao verdadeiro Deus. Em termos éticos e espirituais, esse episódio continua atual. Muitas comunidades religiosas contemporâneas enfrentam o risco de transformar a fé em mercadoria, de instrumentalizar a espiritualidade para fins financeiros ou de poder. A figura de Jesus, indignado e purificador do templo, desafia todas as formas de distorção da fé que colocam o lucro acima do amor, o ritual acima da verdade, a aparência acima da essência. Por fim, o episódio da expulsão dos cambistas é um convite à reflexão pessoal. O templo, na Nova Aliança, também representa o coração humano. Assim como Jesus purificou aquele espaço físico, ele também deseja purificar o interior de cada pessoa, removendo aquilo que impede uma verdadeira relação com Deus. Sua ira contra o pecado é, na verdade, expressão de seu amor pela humanidade. Ele não tolera a injustiça porque deseja a reconciliação, a paz e a restauração plena da comunhão entre Deus e seus filhos. Obrigado por ter chegado até aqui, inscreva-se no canal e receba mensagens que edificam, inspiram e transformam.